Agradecemos as palavras do senhor presidente da Fiesc e registramos também a presença do presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Joinville, senhor Ronaldo Ribeiro. Neste momento, iniciaremos a palestra Tendências e Desafios para a Saúde no Brasil, com a doutora Denise Eloy. Doutora Denise é diretora executiva no Instituto Colisão Saúde, bacharel em Direito, possui especialização em Direito da Medicina, MBA em Gestão Estratégica da Saúde e MBA em Gestão em Saúde. De 2011 a 2015, foi presidente da União Nacional das Instituições de Autogestão e Saúde, a Unidas. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite, o honroso convite. O Instituto Colisão Saúde é um grande parceiro do Aliança Saúde e Competitividade. Nós já fizemos, inclusive, um debate riquíssimo em São Paulo, onde nós tivemos a honra de compartilhar com a Aliança discussões importantes sobre o tema e pretendemos, no desdobramento e na agenda do Instituto, estar uma ação de união de forças com a Aliança, com termo de cooperação, para que a gente possa construir um futuro melhor para a saúde e, naturalmente, aproveitando iniciativas ricas e tão importantes como essa da Aliança Saúde e Competitividade. Queria começar, além de agradecer pelo convite, queria também cumprimentar o presidente da Fiesc, doutor Glauco Corte. É sempre uma honra poder compartilhar esses momentos com o senhor e sempre um grande aprendizado, né? Ele já adiantou aqui parte da minha palestra, então eu vou ficar só com as considerações finais. Queria agradecer também ao doutor Mário César, o primeiro vice-presidente da Fiesc, também obrigada pelo convite. Cumprimentar o vice-presidente da Fiesc na região Norte e Nordeste, doutor Evair. Cumprimentar o superintendente do SESI, o Fabrício Machado. Fabrício é um grande parceiro e ali, a cada informação que o doutor Glauco colocava aqui das iniciativas da Fiesc, eu fiquei pensando, Fabrício, da necessidade que a gente tem de construir mais pontes entre outros estados e Santa Catarina, né? Especialmente agora, como o Instituto fica em São Paulo, entre São Paulo e Santa Catarina, e os anúncios que foram feitos aqui só me dá mais essa certeza. Queria agradecer também ao vice-presidente e presidente da ACIG, tá certo, desculpa, e o presidente da Tupi, o Luiz Tarquínio, dizer que é uma honra poder compartilhar esse momento aqui. Tenho certeza que vou aprender bastante aí com as experiências. E também a Geusa, que foi uma pessoa que nos acolheu aí desde antes da nossa chegada, né? E que é diretora regional Norte-Nordeste e que tem aí também desbravado iniciativas como essa e colocava para a gente hoje pela manhã a grande expectativa que ela tem em relação à construção desse momento com a Aliança Saúde e Competitividade. Eu estruturei a apresentação em dois momentos. Eu queria pedir licença aos senhores para, de uma forma muito breve, apresentar o Instituto Colisão Saúde. Eu sei que alguns já conhecem o trabalho, mas talvez alguns ainda não conheçam. Nosso instituto ele é muito recente, então ele foi fundado há apenas 2 anos. E eu gostaria só de fazer uma breve apresentação e a gente entra no principal, que é o conteúdo da palestra, que na consequência final vem a apresentação desse estudo que o doutor Glauco anunciou, que seria, naturalmente, aqui de uma forma mais objetiva, a gente colocar quais foram os principais momentos, né? Esse estudo, inclusive, ele hoje já está disponível para toda a sociedade através do nosso site, a gente vai deixar todas essas informações aqui com vocês. Bom, o ICOS, ele começou, que é o Instituto Colisão Saúde, ele começou por uma iniciativa da cadeia produtiva de saúde, da vontade e da necessidade de um diálogo
né, entre essas instituições que representam o sistema de saúde. E aí você vai ver representação de toda a cadeia produtiva, prestadores de serviço, a indústria farmacêutica, operadoras de saúde e a indústria também de materiais e medicamentos. Começamos apenas com federações, instituições, depois algumas empresas que tinham suas estratégias e interesses alinhados com o que o Instituto discutia, também se uniu a esse grupo. Qual foi a grande proposta? Foi criar uma agenda para o setor de saúde. A gente via que cada um dos segmentos da cadeia produtiva cuidava da sua própria agenda. As operadoras cuidando das operadoras, os empresários cuidando daquilo que ele entendia, que partia e que tinha aderência com as empresas, a indústria e assim por diante. Então, foi uma necessidade, muito menos do que uma iniciativa inovadora. Na verdade, partiu da necessidade do diálogo dessa cadeia produtiva. Na época, eu representava a Unidas, e foi a partir dessa necessidade que a gente criou inicialmente um grupo informal, exemplo de outros setores da economia, como bancos, etc., que tinham um diálogo tanto com a sociedade como com o governo e até entre os próprios integrantes. No setor de saúde, a gente viu uma certa fragmentação dessa discussão, né? Todos aprofundando dentro das suas expectativas e necessidades e pouco enxergando como um sistema integrado de esforço pela saúde, seja no ambiente público ou no ambiente privado. Aí a gente tem temos representação de todo o sistema, e aí, só para os senhores conhecerem um pouco a nossa governança, nós temos hoje como presidente o Dr. Cláudio Lothenberg, que eu sei que alguns conheceram no evento que ele esteve aqui o ano passado. Para mim é uma grande responsabilidade vir depois de Cláudio, eu tinha que ter vindo antes do Cláudio, né? Mas, e aí, o Cláudio hoje é o nosso presidente, ele é ainda presidente do Conselho de Administração do Einstein, e hoje está na United Health. O professor Giovanni Cherry, que é do Sírio-Libanês, é da USP, do Instituto de Radiologia, lá do HC, uma pessoa que é uma sumidade também em conhecimento e história no sistema de saúde. Nós temos o doutor Eudes Aquino, da Unimed, o Carlos Goulart, que é da Abimed. Estou citando os nomes para vocês compreenderem que são personalidades que já vêm, inclusive, na representação dos seus segmentos em toda a sua história de vida, mas que entenderam e resolveram somar esses talentos para uma entrega mais qualificada para a sociedade e, especialmente, para o sistema de saúde. E aí nós temos aqui o Balestrin da ANAP, aqui o Henrique Neves, que é do Einstein. Aqui nós temos de operadora também da Fenan Saúde, a Solange Beatriz, e outras pessoas aqui que certamente os senhores conhecem, né? No nosso conselho, aqui tem a nossa Cláudia Con, que é do DASA e é presidente da Abramed, das Santas Casas de Misericórdia, o Edson Rogatti e assim por diante, né? O Gabriel Portela, enfim, essa é a linha de governança onde a gente teve esse cuidado de trazer essa pluralidade de olhares, né, das várias lentes para as questões que estão sendo discutidas. O Instituto tem essa proposta de ser uma referência no pensamento e na formulação de políticas para o país, não se restringe apenas à saúde privada, né? É importante dizer isso, o olhar do Instituto é um olhar, ele vê o sistema como um sistema único e integrado, compreende o sistema privado como um grande protagonista para as mudanças que esse sistema como um todo tem que ser feito, um sistema como um todo. A missão, ela vem na questão de ser propositivo nas soluções, e já fizemos aí alguns estudos anteriores a esse que a gente vai se aprofundar um pouquinho aqui, mas, inicialmente, nós fizemos uma discussão de 8 grandes temas estratégicos, que também foi publicado, que também está lá no nosso site, que traz, assim, temas de interesse da cadeia como um todo, né? Como ética, a discussão da transparência do sistema, a discussão do desfecho, a discussão de modelos de pagamento, a discussão de promoção de saúde. Nós elegemos 8 grandes temas e fizemos esse primeiro mergulho no primeiro ano e agora, no segundo ano, esse segundo estudo. De qualquer forma, esse segundo momento é um momento decorrente dessas discussões que eram no discussão de eixos mais estratégicos.
Nós saímos das discussões teóricas e entendemos que tinha que fazer uma entrega mais objetiva de transformação para o sistema. Bom, quando me convidaram para falar sobre tendências e desafios, o primeiro desafio foi trazer assim, como não ser repetitiva, né? Porque se a crise no Brasil é uma crise recente, a crise na saúde é uma crise bem anterior à crise econômica que nós estamos vivendo, né? Eu lembro que quando a gente quando começaram a discutir os desdobramentos da crise econômica no setor de saúde, né, uma das grandes preocupações nossas é dizer assim, olha, essas consequências, elas vêm agravar uma situação já instalada, mas a crise na saúde, ela é causada por questões estruturantes e não por uma variável da parte da economia ou de sua organização do sistema, né, ou só transparência, né? Elas são estruturantes e são intercaladas e integradas, como a gente traz na passagem. Só que a crise econômica, ela agravou mais essa situação mais recentemente. O doutor Glauco estava dizendo aqui que, nos últimos 2 anos, esse tema começou a ser um tema de maior atenção para os empresários e de maior atenção para alguns setores da economia, né? Mas ela só fez agravar algo que já se apresentava e já se demonstrava ser um item agravante, tanto dentro da estrutura de custos das empresas, como também nós que atuamos e cuidamos de pessoas, né? A gente tem que ter sempre esse olhar do desdobramento econômico, mas também de o que esse desdobramento econômico provoca na qualidade de vida das pessoas, tanto dos trabalhadores como da população em geral. E todo movimento que tem no cenário econômico, ele atinge de cheio a saúde, né? Todos os nossos insumos, de alguma forma, eles são impactados quando você tem, por exemplo, uma variação do dólar, que a grande maioria dos insumos, eles são importados, né? A gente sabe que a gente tem uma balança comercial que tem um déficit, que é sempre deficitária, varia entre 10, 11, 12, todo ano, mas a gente tem uma variação importante dessa balança comercial, e o aumento da inflação aumenta um custo que não tem só como variável a inflação, tem como variável utilização, desorganização de acesso, todas essas questões que os senhores conhecem. Também, decorrente do cenário econômico, veio o desemprego. E aí, dentro da fala do doutor Glauco, nos últimos 2 anos, a gente teve, doutor Glauco, um importante reflexo da questão da economia no índice de desemprego, na taxa de desemprego no país. E isso, naturalmente, também impactou não só no sistema público, como também no privado, porque o público, por conta daqueles recolhimentos que alimentam o setor público, né, que são receitas, e no setor privado, porque, quando baixa o desemprego, naturalmente reflete de uma forma importante no setor privado, já que a gente tem aí cerca de quase 70% das operadoras de saúde com planos coletivos, planos empresariais. E aí a gente tem um forte impacto também decorrente desse cenário de desemprego no país. Isso ocorreu, e os senhores acompanharam, até pela primeira vez na história do país, um decréscimo no número de vidas da saúde suplementar. Nós chegamos a ter 50,4, 50,5 milhões de vidas, e aí nós tivemos um decréscimo. Eu me lembro que aqui a gente já está colocando posição em dezembro, mas no primeiro semestre de 2016, quando o assunto estava muito mais gritante, esse percentual chegou a quase 4%. Então, nós tivemos aí uma diminuição importante no número de segurados, e isso reflete também nos itens seguintes, né, que na questão de sinistralidade e na questão do impacto também no sistema público, porque, naturalmente, essa população vai para um sistema público que, infelizmente, já está esgotado no seu financiamento, e os senhores conhecem essa matéria bem também. Mas é importante perceber que a crise econômica ela não é razão para a crise da saúde, mas ela agravou de forma significativa o cenário complicado, o cenário de dificuldade que a gente já tinha anteriormente.
todos já devem conhecer esse gráfico, mas é um gráfico que a gente tem que olhar todo dia, quando a gente der bom dia ao pessoal do trabalho, especialmente quem lida com saúde, né? É o descolamento daqui, do que a gente tem da inflação da saúde, com o IPCA, com qualquer outro índice de inflação. Aqui a gente está sem o de 2016, mas aqui a inflação da saúde deu 19% e o IPCA na casa de 9,4%. Então, é um descolamento muito grande entre a inflação da saúde, e a gente tem variáveis importantes que remetem a esse cenário. Então, essa matriz aqui é uma matriz que diz, se nada for feito, né, se nada for feito, o sistema vai falir. E não é só o sistema privado, o sistema público também vai falir. Então, essa reflexão, e aí para refletir, quem gosta de números sabe disso, nada melhor do que um bom gráfico, onde a gente enxerga imediatamente qual é a situação que a gente tem hoje. E quando a gente pensa na situação das operadoras, a gente mostra aqui, é certo que aqui a gente trata de percentuais para planos individuais, mas o descolamento também dos reajustes que a ANS vem dando a planos individuais, para o descolamento com esses índices que a gente apresenta aqui da inflação de saúde. Por que é que o mercado deixou de ter planos individuais disponíveis? Porque esse plano é aquele que a ANS regula e que define os seus reajustes, não com a base de estrutura de custos, como os planos coletivos são definidos, né? Mas considerando sinistralidade, perfil epidemiológico, perfil etário da população, etc. Mas aqui exclusivamente por definição da agência e muitas vezes com questões políticas importantes e que aí trazem essa situação de falta de oferta e de alternativa para a população. A gente traz aqui um assunto que o palestrante anterior colocou, que foi muito bem acenada aí para a gravidade do financiamento do sistema como um todo, né? E a gente fala que o Brasil gasta 9% do PIB, que é semelhante aos países da OCDE, só que esse 9%, ele não, como disse o doutor Glauco, ele não reflete em qualidade assistencial e nem expectativa de vida, apesar da gente ter conseguido evoluir bastante na expectativa de vida em relação a nós mesmos, quando você faz essa comparação com esses países que têm essa lógica, a gente está bem atrás, né? A gente está ainda num patamar bem anterior. E isso ocorre porque o nosso PIB, quando você leva isso para o PIB per capita, representa poucos recursos. E aí o PIB per capita é isso, e a gente tem esses números lá no estudo do Glauco, que mostra que eles são insuficientes há muito tempo. E que se nada for feito, como o doutor Glauco já adiantou, em 2030, a gente vai ter que utilizar do PIB 20% a 25% para suprir o sistema, se não houver uma intervenção importante, se não houver uma iniciativa, não só do governo, que nós temos às vezes, essa passividade de esperar as políticas, né? Mas se não houver essa mobilização do setor privado, envolvendo, inclusive, o empresariado, na discussão do que tipo de sistema nós queremos para a nossa empresa, para o nosso setor, para a nossa sociedade. Então, essa discussão é uma discussão da sociedade, não é uma discussão que tem que acontecer só nos muros do Congresso Nacional ou, então, em ambientes mais politizados, porque é uma discussão de interesse. A saúde, ela é sempre anunciada como a maior preocupação da sociedade e, ao mesmo tempo, é também aquele ponto de maior insatisfação. Por quê? Porque a entrega, como o doutor Glauco colocou, é uma entrega muito ruim, né? Por que tem essa expectativa? Além das questões de custos que os senhores conhecem, que vem só numa curva ascendente, a gente também tem uma expectativa para 2030 de triplicar a população idosa no país. Muda o perfil etário, muda o perfil epidemiológico da população. E o nosso sistema? Nosso sistema, as redes assistenciais, especialmente no setor privado e principalmente no setor privado, ela está organizada para atender às necessidades de saúde do século passado.
Elas não estão mais inseridas, elas não estão ainda organizadas para atender essa nova realidade que a gente tem de desenho de necessidade de saúde, né? E aí a gente chega a essa conclusão, né? Porque eu acho que se a gente parasse aqui, já dava para começar outra grande discussão, né? Nós temos aí todos os elos do sistema totalmente sob pressão, né? Nós temos o ambiente, no governo, o orçamento insuficiente, a arrecadação não é suficiente, nós temos gastos com saúde da família muito acima do que a família tem capacidade de desembolsar. Aliás, é um dos grandes financiadores da saúde, é o cidadão. Um dos grandes financiadores da saúde é o cidadão, não é o governo, não é o setor privado, é o cidadão, né? A gente tem aqui, e tem as empresas aí, já nos últimos... entre 10 e 13 anos, nós tivemos praticamente os custos com saúde dobraram, os custos foram de 6% do total das receitas das empresas, pulou para 12%. Então, é um crescimento importante, né? E, se nada for feito, nós vamos ter seríssimos problemas, inclusive decorrentes dessa falência do sistema de saúde, em outros setores. Além dessa grande, e aí terminando essa parte de diagnóstico, os senhores conhecem e sabem, nas empresas dos senhores certamente passam por isso, nós temos outras variáveis, além de custos, além de alteração do perfil, de perfil etário e epidemiológico, que é o quê? São esses outros vícios do sistema, né? Esse é um grande, a judicialização da saúde. O Brasil é um dos países que não define a sua cobertura com clareza e transparência para a sociedade, e a gente tem um impacto importante da judicialização também nos custos da saúde e, naturalmente, refletindo nos custos também de saúde das empresas. Além de tudo isso, nós temos um sistema que ainda permite um espaço importante para os desperdícios, né? A gente tem que pensar em otimizar recursos e a gente tem que pensar também em como que a gente vai trabalhar para impedir o desperdício. Sempre que a gente pensa em desperdício, a gente sempre pensa que é decorrente de fraudes. Então, eu penso, olha, se eu tiver dentro da minha empresa, dentro da minha operadora, compliance, transparência, etc., então eu vou combater o desperdício, né? Tem um estudo americano que mostra que quase 30% dos desperdícios em saúde, ele aponta para a burocracia administrativa. E por que é isso? A grande reflexão isso aqui é uma tentativa de remédio para a desconfiança que existe no sistema de saúde, especialmente no setor privado, né? Existe um índice de desconfiança muito alto, e aí a gente tem aí grande parte do recurso destinado a retrabalhos, destinado a fazer coisas que não são mais focados em resultado em saúde, né? Mas são focadas em assertividade administrativa para tentar descobrir o que o outro está fazendo contra a minha operadora ou o outro está fazendo contra o meu hospital. Essa desconfiança gera um desperdício importante para o sistema. O tratamento excessivo, que é decorrente da falta de organização do sistema, as fraudes e abusos representam menos de 20%. Né? Falhas no atendimento e tem aí outras variáveis. Mas o que é importante a gente não adianta a gente discutir compliance, assertividade, sem a gente ir também na raiz, numa das raízes do problema, que é justamente a organização do sistema, que pode evitar e minimizar esses desperdícios, né? E o setor altamente regulado, né? A gente tem aí no sistema de saúde, especialmente setor privado, a agência reguladora com um braço muito forte dentro do setor, né? Nós já devíamos ter saído na frente numa proposta de autorregulação, né? Mas a gente fica esperando que o Estado diga como é que a gente deve organizar os nossos negócios, né? O setor altamente regulado, que é demonstrado aqui num grande impacto de diminuição do número de operadoras de saúde do país. Então, essa primeira fase,
a gente faz, fazendo essa reflexão do que é que tem no cenário, né, além das questões econômicas, o que é que interfere nos resultados do nosso sistema de saúde, e aqui a gente fecha dizendo, fazendo uma reflexão sobre as 3 grandes transições que nós estamos passando, especialmente nesse final do século passado e nesse século, que é uma grande transição tecnológica, né, que é traduzida e impacta na saúde de uma forma significativa, a transição epidemiológica e etária, né? E aí isso traz para a gente um perfil novo de população a ser cuidada. Esse gráfico ele não é fácil de ver, mas é interessante de entender. Se a gente está dizendo que até 2030 a população acima de 60 anos vai triplicar, os senhores veem aqui que as doenças crônicas têm que ser um grande alvo de atenção nosso. Antes, quando a gente pensava em doenças crônicas, a gente associava a população inativa. Hoje, a gente ainda não vive mais a realidade. Doenças crônicas, hoje, a gente vê que a população ativa já é merecedora de uma atenção importante, porque hoje a gente tem aí, a partir de 40 anos, só para os senhores perceberem, a gente tem aí, a partir de 40 anos, 45% da população já tem pelo menos uma doença crônica, né? E aí a gente vai andando aqui, ó, e entre 50 e 64 anos, a gente já tem 65% da população com 1, 2 ou 3 doenças crônicas. Então, hoje a gente começa a trabalhar um perfil do empregado, o perfil do assistido diferenciado, né? E como a gente já mostrou, a tendência é que esses números eles cresçam, né? O grande dilema é fazer as escolhas certas, né? Eu venho há 23 anos no mercado de saúde e nós somos muito bons em fazer diagnóstico, né? Em ver o que é que está errado. O que a gente tem deixado e tem deixado a desejar e tem deixado uma lacuna nas ações, a gente que trabalha no setor de saúde, é na questão propositiva, mas não propostas teóricas, mas aplicáveis, né? E foi nesse sentido que a gente fez uma discussão, primeiro nos grandes elos, né, do que a gente entendia que era importante reformar no sistema de saúde, trabalhar o engajamento das lideranças, né, e a profissionalização da gestão, que é um ponto importante para a mudança e para a reforma do sistema. A questão da ética nas relações, a transparência é um ponto importante e imprescindível para que essa reforma ocorra. A mudança de cultura é a base de tudo, tanto para o empregador, como para o assistido, para o empregado, para todos que atuam nesse sistema como prestadores de serviço, indústria. Então, a mudança de cultura é um dos grandes desafios, e a informação e empoderamento e a geração de valor, né? A gente fala muito em saúde, o doutor Glauco falou algumas vezes aqui sobre a saúde não ser a entrega de cura, né? Que hoje a gente faz uma discussão de saúde como valor estratégico para a sociedade, e para as empresas tem que deixar de sair da coluna de despesa e trazer para uma visão de resultado, né? Quando você investe em saúde, você só não entrega saúde para o seu empregado, né? Você também está investindo na produtividade e no resultado, não só para a sua empresa e para o empregado, mas também de entrega de valor para a sociedade no momento que a sua empresa faz uma entrega diferenciada na sua função social também. Foi nessa linha que nasceu o projeto Coalizão Saúde Brasil. Nos últimos 6 meses, nós fizemos vários encontros, né? Não é um projeto escrito por consultores numa sala do Instituto Coalizão Saúde, foi um projeto que implicou em mais de 80 entrevistas com especialistas do país e de fora do país, um projeto que envolveu instituições como a Associação Médica Brasileira, Agência Nacional de Saúde Suplementar e todas as instituições que estão presentes no Instituto Coalizão Saúde, e que trouxe um olhar bastante claro
dificuldade e da preocupação que todos os players tinham com a sustentabilidade financeira do setor. E a percepção que o setor privado não só pode, mas deve ser protagonista na articulação de uma agenda que possa favorecer a melhoria do estado de saúde da população, a satisfação dessa população e a sustentabilidade financeira do sistema. Então, esse projeto ele nasceu com esse grande propósito, né, com esses 3 balizadores e com a participação coletiva. Eu vou falar rapidamente só da metodologia e dos resultados e, principalmente, dos próximos passos do nosso trabalho. No primeiro momento, a gente define um ponto de partida, e esse aqui a gente vai abrir esse gráfico para os senhores verem que assim, a gente enxerga todo o diagnóstico do setor de uma forma bastante clara. Passaríamos imediatamente para definir uma visão para a saúde em 2040, com temas de ataque para alcançar essa visão, mas aí, por conta da questão da desconfiança e da questão da necessidade, da dificuldade dos elos da cadeia poderem entender e enxergar o outro, nós, no meio do caminho, mudamos a metodologia para fazer um estudo sobre as ineficiências da cadeia produtiva. E, a partir desse mergulho, nós tivemos a oportunidade de evoluir de uma forma mais segura. Passamos, depois dessa discussão de temas de ataque e divisão, para a definição de iniciativas. Os senhores vão ver que a gente tem uma agenda clara, o Instituto define o Instituto, leia-se, a proposta é do setor da cadeia produtiva de saúde, com regras e definições claras de iniciativas que podem atacar os principais gargalos, os principais problemas do setor. E depois, naturalmente, estabelecemos uma jornada, fazendo uma priorização para esse ano de 5 iniciativas e ficando 15 iniciativas para médio e longo prazo. Eu não sei se daí vocês conseguem ver. Não? Nossa. Esse gráfico, eu acho ele maravilhoso, porque ele mostra o seguinte, olha só. O que é que pressiona o sistema de saúde e prejudica a sustentabilidade do sistema? Aqui em cima, vocês vão ver todas as forças que pressionam o sistema, que vêm da sociedade. E aqui, todas as forças que pressionam, que vêm do próprio sistema de saúde, da forma como ele está organizado, né? E aí vocês têm aqui, por exemplo, aqui são 8 temas, né? O 9º é a sustentabilidade, que são as forças que pressionam o sistema. A gente já conversou sobre algumas, mas eu vou trazer rapidamente para a gente contextualizar. Aqui a gente fala da sociedade, o aumento da carga de doenças, né? Onde a gente tem a questão do envelhecimento da população, da tripla carga de doenças, etc. Depois a gente passa para a falta de promoção e prevenção, e a gente fala sobre o foco na doença e não na saúde, e a falta de hábitos saudáveis, né? Então, a outra força é a alta expectativa da população e informação limitada, né? A população tem sempre uma expectativa muito alta em relação à saúde, tanto no sistema público como no sistema privado, e as informações são limitadas, tanto a informação para a própria população, como as informações dentro do próprio sistema, né? Então, essas são as forças que oprimem, que vêm da sociedade e oprimem o próprio sistema e traz não é prejuízo, mas assim, preocupação e cuidado para a sua sustentabilidade. Embaixo a gente tem a questão da governança pouco efetiva. Acho que iniciativas como essa demonstram que o sistema está se organizando para isso, mas a gente tem uma carência grande na questão de formação dos próprios profissionais de saúde, né? Nós temos hoje, por exemplo, uma formação médica que os senhores sabem que não atende não discute essa questão que a gente está discutindo hoje aqui, a questão da economicidade no sistema, né? Temos, por exemplo, um perfil dentro das especialidades médicas, né? Onde a gente tem uma população que está caminhando para uma população mais idosa, com predominância de doenças crônicas. A gente tem um país que tem um percentual mínimo de médicos de família e de geriatras, né? A gente tem lá no estudo, inclusive, um comparativo desses números entre o Brasil e outros países, como é que isso
vem se comportando, né? A alocação dos recursos inadequados, né? E aí os senhores conhecem como é que aqui a despesa, ou seja, o recurso ele vem não pela necessidade do paciente, né? Mas pela necessidade de articulação da indústria, né? As práticas de gestão que não são eficientes, né? O baixo foco no desfecho, e aqui entra de uma maneira importante o modelo de incentivo que é do nosso sistema, especialmente do sistema privado, onde a gente tem aí o desfecho e qualidade, eles não vêm articulados com essa proposta. E, finalmente, aqui, o uso de dados e inovação, que são limitados. Então, aqui a gente tem, nesse mapa, e eu vou deixar a cópia da apresentação para os senhores, peço desculpa daqueles que não conseguiram ler, mas nesse mapa a gente tem assim o retrato do diagnóstico hoje do setor de uma forma bastante expressiva. Nós mapeamos, como eu já adiantei para os senhores, as dificuldades que a gente tem na parte de ensino e pesquisa, né? Nós temos no país aí um baixo impacto na área de inovação, especialmente por falta de incentivos, né? Além da burocracia das agências e do próprio Ministério, que traduz isso numa falta de celeridade a essas respostas de inovação em saúde, né? Na indústria também, nós temos um aspecto importante, que passa por custo e utilização adequada dos recursos. Prestadores e operadoras, temos questões que passam tanto da questão de acesso e organização do serviço ofertado, como também o próprio modelo de pagamento, que é totalmente defasado, né? Os financiadores, que a gente já colocou aqui, tanto o Estado como o setor privado, num sistema e num desenho de financiamento que hoje não vai ser e já não é suficiente para as respostas que precisam ser dadas. Setor de distribuição, varejo e administradoras de benefício, que foi o ente que apareceu no meio do caminho, que intermedia essa questão de compra e venda, e que poucas, mas algumas já começam a ter essa iniciativa de se inserir como uma participante dessas transformações que devem ser feitas no próprio sistema, aí organizando redes, etc. Mas o que a gente tem hoje, o que prevalece é apenas a parte comercial, e a gente tem ela inserida numa cadeia, né, onde precisa se harmonizar e oferecer resultados diferenciados, e ela não estando alinhada com os demais entes ou os demais núcleos da cadeia de saúde. O processo de regulação é totalmente carente, né? Nós temos aí carência de protocolos, medicina baseada em evidência, tudo que a gente tem de estudos, e às vezes até funcionando bem em algumas ilhas de excelência, a gente vê isso não se traduzindo em qualidade para a assistência do beneficiário, né? E a questão das externalidades, que aqui a gente coloca como a parte da intersetorialidade, né? Nós temos aí, tem estudos, no próprio estudo a gente traz algumas ações, por exemplo, na área urbana, né, de tratamento de esgoto, de outras ações que podem e refletem de forma importante na saúde da população, elas também não contribuem. As causas externas, por exemplo, né, as questões que hoje é uma das grandes causas de mortalidade, a gente tem aí também uma carência de políticas públicas que possam orientar e trazer essas respostas que impactam de forma importante também nos custos do sistema de saúde. Com as discussões no ICOS, nós chegamos a essa proposta de visão, nós primamos pela qualidade e a sustentabilidade do sistema, uma maior participação do cidadão, e, principalmente, cuidamos de assegurar o cumprimento dos princípios do SUS, a partir de uma ação mais coordenada entre os setores público e privado. Para isso, nós fizemos o ataque de 8 temas,
acho que eu já estou, do 8 temas, que aí esses temas, eles estão, para cada um deles, tem iniciativas que vão dar as respostas necessárias para o setor e para o atingimento da visão, né? Então, nós temos aqui atenção ao idoso e doença crônica, promove longevidade e foco em doenças crônicas. Aí a gente tem uma série de iniciativas para viabilizar esse ponto de ataque, né? Cidades saudáveis promovem bem-estar, né? O cidadão educado, né, impulsiona a promoção da saúde e uso consciente dos recursos, né? Aqui, com relação ao cidadão educado, é uma das ações mais importantes, que inclusive o doutor Glauco colocou na sua fala, já das ações em educação que são feitas, né? A gente fez, doutor Glauco, algumas pesquisas, né, de países que o investimento em educação tem um reflexo tão importante em saúde, às vezes até maior do que aquelas operações que são feitas direcionadas para o sistema. Um dos desdobramentos desse trabalho é um grande trabalho de promoção de saúde envolvendo todos os players do ICOS e mais alguns parceiros, onde a gente possa desenvolver projetos, inclusive atingindo a escolas, no sentido de priorizar esse tema da discussão, né? A gente tem aqui no Brasil, e está lá no estudo, um projeto de lei que está desde 2013 parado, né, sem encaminhar, infelizmente, que fala e que regula essa questão da alimentação das crianças na escola, refrigerante, etc. Enquanto a gente está lá com ele na gaveta, né, a gente vê os Estados Unidos, que não é nenhum sistema, vamos dizer assim, que a gente possa fazer de espelho, mas que recentemente abraçou essa questão da educação, da alimentação nas escolas e que tem já resultados importantes dessa orientação. O cuidado integrado e mais próximo do cidadão, né, promovendo prevenção e qualidade da assistência. Tecnologia e inovação centrada no cidadão. Hoje, a gente tem a oferta de tecnologia de uma forma que não tem esse olhar assistencial com essa prioridade para o cidadão, promovendo acesso e integração. A governança intersetorial com gestão profissional, e eu acho que o Instituto ele tem já é um grande passo para essa integração no sentido do setor, da integração do setor e da organização dessa governança com um olhar mais plural. A transparência de dados, né, e ética do setor, que a gente já mencionou, as decisões baseadas na criação de valor para a sociedade. E aí não só nas questões envolvendo discussão de modelos de incentivo, etc., mas também de organização do sistema nessa perspectiva de maior entrega de valor para a sociedade. E nós definimos 20 iniciativas. Essas iniciativas, elas atacam aqueles 8 temas que a gente acabou de abordar. Fizemos uma matriz de priorização do impacto que essas iniciativas terão no sistema de saúde, a facilidade de implantação, né? Priorizamos esses quadrantes aqui, onde a gente tem as iniciativas que foram organizadas em 2 ondas, uma onda de priorização de aplicação de curto prazo e a segunda de médio e longo prazo. E destacamos para a agenda desse ano essas 5 iniciativas, né? A parte de organização de informações, capacidade de análise e a organização dessas informações e aplicação no sistema de saúde, consolidando essas informações e o uso de dados. O fortalecimento da atenção primária. Aqui a gente tem uma proposta de trabalhar ampliando a atenção primária no sistema privado, que certamente a gente vai ter bons exemplos de iniciativas aqui, e também fazendo parceria público-privada com um ente público no sentido de contribuir para a melhoria dos resultados de uma população que não esteja prestigiada no sistema privado. E eu digo prestigiado, e eu sei que tem questionamentos em relação a esse privilégio, né? Mas hoje a gente ainda pode colocar essa questão, mas existe uma preocupação de seguir essa tendência mundial.
da gente organizar o sistema nessa perspectiva, que a gente hoje o nosso sistema muito focado para média e alta complexidade, quando a gente sabe que as grandes demandas, né, elas são solucionadas, e todos conhecem esse dado, cerca de 80% na atenção primária. Eu participei de uma experiência na CACI, da implantação da Estratégia de Saúde da Família, com a implantação de mais de 68 clínicas CIS, onde a gente trabalha com equipe multidisciplinares nessa percepção da atenção integral e do olhar integral para o indivíduo. Modelos de pagamento, modelos inovadores de atenção e promoção da saúde, educação da população e atuação do empregador. Esses 5 temas deixam de ser temas de estudo. O estudo tem um resumo, como eu disse aos senhores, no nosso site, que eu vou deixar aqui o endereço para os senhores, né? Mas nós temos um grande insumo das pesquisas que foram feitas fora do Brasil e de experiências aqui no Brasil. A partir de agora, nós criamos 5 grupos de experimentação, claro que uma metodologia com processo de recorte para a governança, onde nós temos alguns desses projetos já sendo orientados e coordenados por algumas instituições que estão no portfólio do ICOS, mas abertos, naturalmente, para a participação de instituições que tenham afinidade com essa agenda, né? Na parte de consolidação de dados, o Albert Einstein tem uma experiência interessante e vai coordenar esse trabalho junto com as instituições e empresas que têm interesse em compartilhar. Fortalecimento da atenção primária e esse último, promoção da saúde, educação da população e atuação do empregador, ficará sob a coordenação do próprio Instituto Coalizão Saúde, com os parceiros, e nesse último a gente conta com a Aliança Saúde Competitiva. Modelos de pagamento, nós temos aí a ANAP, que eu acho que a maioria de vocês conhece, a Associação Nacional de Hospitais Privados, junto com a FENASAúde, junto com a ABMED, que é a parte da indústria, também revendo e fazendo uma aplicação, um grupo de experimentação para aplicar tudo que o estudo trouxe de teoria e que a gente naturalmente conhece e que resgata assim de uma forma melhor organizada e focada naquela visão, mas para a aplicação efetiva dessas iniciativas. Modelos inovadores de atenção, o Sírio-Libanês tem uma experiência importante e ele certamente, com outras instituições, a própria Unimed do Brasil e outras instituições, vai desdobrar essa aplicação. A nossa ideia, a nossa proposta, o nosso plano estratégico que foi aprovado na última Assembleia, no dia 11, é que esses grupos de experimentação eles vão fazer essa implementação agora no 2º semestre, e aí, certamente, no final do ano, mas eu acho que no início do ano, porque a gente vai precisar medir, a gente já tem uma primeira amostra onde o Instituto faça um evento, um encontro, para mostrar esse primeiro momento de experimentação nos pilotos dessas ações. Então, a ideia do Instituto é contribuir com conteúdo, com pesquisa, com conhecimento, mas é principalmente promover as mudanças e as transformações que o sistema precisa promover. E que muitos, especialmente quando a gente trata do setor privado, depende muito daqueles players que estão lá. Então, a gente chama eles para fazerem as mudanças que eles precisam fazer, e o Instituto sendo um articulador desse processo. Do ponto de trabalho que certamente a gente vai ter aí muito melhor abordado pelo Luiz, nós temos dessa última ação um desdobramento. No trabalho, nós fazemos de cada uma das iniciativas o desdobramento de como é que a gente poderia atuar, né? Então, nessa questão de promoção de saúde, na educação da população e atuação do empregador, a gente aponta para uma necessidade de estímulo dos cidadãos, né, no sentido de transformar e de assumir essa própria responsabilidade pela sua própria saúde e pelas mudanças culturais que precisam ser promovidas para as transformações do sistema.
né? Nós também percebemos nas experiências internacionais aqui referências para a promoção de saúde dentro das próprias empresas, né? Os adultos, eles se espelham e isso incentiva a mudança de cultura, né? A compreensão da importância do cuidado por si mesmo, ela também pode ser estimulado, não só lá na escola, como já foi abordado, mas dentro de ações, dentro das próprias empresas, né? A questão dos incentivos, que podem ser promovidos ou pelas empresas ou por operadoras, mas o mecanismo os mecanismos formais de reforço, ela mostrou exemplos no estudo, né? Que eles têm uma resposta muito mais efetiva quando simplesmente você deixa pela inspiração do outro, né? Então, é importante essa organização. Eu já estou finalizando. As plataformas acessíveis de conhecimento e informação sobre saúde, a gente sabe que é caro, sim, a questão de investimento em tecnologia, mas a empresa que tem investido, né, em ferramentas que possam mensurar e mostrar para o indivíduo as mudanças e os reflexos, né, das ações, isso estimula para que essas pessoas elas possam assumir posturas diferenciadas, né? E isso fazendo integração de dados, né, do paciente, identificando perfis de riscos, né, que eu não trouxe exemplos porque eu sei que a gente vai ter aqui uma aula sobre isso, mas é importante dizer que sem ferramentas que possam apontar para as informações e a leitura adequada, essas ações, a gente pode desperdiçar recursos e o que é pior, os esforços eles não podem ser recompensados. O papel ativo do empregador, né? A gente sabe de algumas iniciativas, eu conheci algumas lá no nosso encontro em São Paulo, mas a questão do incentivo, seja ele financeiro ou não financeiro, é importante para estimular a participação dos beneficiários do sistema nessas mudanças, né? E aí a gente tem no estudo algumas experiências interessantes que demonstram já o resultado desse tipo de aplicação. A organização e aí a implantação em empresas e em operadoras, né, no uso de profissionais como médicos de família. A gente tem aí experiências em nível mundial e até aqui no Brasil, médicos de família, enfermeiros, etc., onde você demonstra que essa organização da atenção primária, o cuidado, ele tem um impacto na taxa de mortalidade que pode chegar a índices assim, que muito maiores do que a expectativa que a gente pode ter, né? No estudo tem uma informação interessante que diz que se você minimiza os riscos, né, os fatores de riscos, a gente tem um impacto de mais de 100 bilhões aqui no Brasil de economia no que se gasta de doenças crônicas no Brasil, se a gente pudesse eliminar, que é impossível, mas aí o estudo demonstra eliminar os fatores de riscos que levam às doenças crônicas. E, finalmente, campanhas e políticas com o uso de técnicas de reforço positivo têm demonstrado que são mais efetivas quando você utiliza dados, técnicas e demonstra e transforma e promove essa mudança cultural nos envolvidos pelo processo. Eu agradeço a vocês a oportunidade, era muita informação para um momento só, mas eu vou ficar disponível para as perguntas. Eu queria, por gentileza, e peço desculpas os slides que não ficaram possíveis de serem lidos, mas vocês podem, eu sugiro, peço que vocês consultem aqui no nosso site, www.icos.org.br, esse resumo que a gente fez desse estudo, que está publicado. Eu trouxe até um livro aqui para o nosso presidente, né, e para o Fabrício, o livro impresso, mas ele vai estar disponível lá para os senhores conhecerem quais foram as grandes linhas e, principalmente, essa proposta e essa agenda que o Instituto assume como sua, da sociedade, do sistema, da cadeia produtiva. E tem certeza que não consegue realizar sem grandes parceiros, que é isso que a gente está buscando, inclusive,
nessa nossa vinda aqui com uma recomendação do nosso Conselho de Administração para somar forças com a Aliança Competitiva de Saúde e trabalhar para que esses desdobramentos, especialmente naquilo que vocês já demonstram que tem um expertise maior do que o nosso Instituto, para que a gente possa somar esses conhecimentos e, de fato, fazer as transformações que o sistema de saúde precisa e a sociedade merece. Muito obrigada, eu fico à disposição dos senhores. Derrubei tudo. Desculpa.